Vamos ler, antes que acabe a minha bateria aqui, Mateus 10. Abra Mateus 10, por favor. Deus abençoe essa igreja. Uma igreja que eu já venho há alguns anos aqui. Marcelo, muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Abençoe o Marcelo, mais uma vez, convidado, né? Através do Espírito Santo também, da pastora, toda a liderança dessa igreja. Vivemos um tempo mais difícil, sabendo que coisas mais difíceis virão, mas já é um tempo bem difícil isso que a gente está vivendo. Nós também estávamos com a igreja fechada, estamos ainda, na verdade, só vamos reabrir depois do dia 9 ainda. É um tempo muito difícil, mas toda tempestade ela passa. Pode ver na Bíblia que tudo que aconteceu na natureza, toda tempestade, toda coisa ruim, sempre do outro lado, algo diferente aconteceu. Então isso vai passar, nós vamos poder ver a mão de Deus mais uma vez. Se você está aqui podendo dar glória a Deus, é porque você já viu a mão de Deus sobre a sua vida. Se você está aqui exaltando a Deus, é porque você já percebeu que Deus te concedeu mais uma oportunidade de estar aqui. Então é um motivo de muita alegria, de verdade, de nós estarmos aqui adorando a esse Deus tão poderoso, tão tremendo, tão justo e fiel, que é o nosso Deus. Eu vou ler aqui só o verso de número 8, mas nós vamos nos ater de ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebes, de graça dai. Amém? Eu não perguntei que horas que termina. Esqueci de perguntar. Tá, show. Nossa, tempo com força ainda. Gente, eu ouvi falando muito aqui sobre missões, e eu vi falando, e eu venho vendo as redes sociais da igreja, falando sobre um despertar. E por incrível que pareça, existe uma parte da igreja achando que a gente está vivendo avivamento, e uma outra parte achando que está muito longe ainda. Se você for parar para analisar, você vai perceber que aparentemente uma geração está vivendo uma coisa e a mesma geração está vivendo outra totalmente inversa. Uma acredita que esse é o tempo do avivamento, outra acredita que ainda existe um outro tempo para chegar. E com isso a gente vai vivendo dentro da igreja, vai avançando como corpo de Cristo, e a gente vai esquecendo que a gente não é só avivamento. Amém? Não é só avivamento. A gente vai andando e vai caminhando dentro da igreja, a gente percebe que não é só vir para o culto para dar uns glória. A gente vai caminhando e vai percebendo que não é só estar aqui e chorar na presença de Deus. O desejo maior de Deus é fazer com que você se torne um servidor. Você pode repetir a palavra servidor? Você repete, vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que é um servidor? Você sabia que um servidor ele pode se tornar uma distribuição também? Quem trabalha em informática sabe que um servidor ele acaba sendo aquele que vai transmitir, que vai compartilhar, o que vai espalhar. Olha só, é muito interessante a gente pensar nisso. Não existe nenhum tipo de trabalho na igreja que, se não for por serviço, de nada vale. Eu estou andando muito, né? Ai, meu Deus do céu, esqueci. Pega tudo? Mania. É porque eu já não tenho mais meus 3 milhões de seguidores no Instagram, perdi o costume, gente. Então, a gente vai percebendo que a nossa vida com Deus, ela vai crescendo na medida que eu vou cuidando de pessoas. Eu já ouvi muita gente falar assim, porque pregador não pode cobrar, cantor não pode cobrar, porque de graça receber, de graça, não tem nada a ver com isso, irmão. Não tem nada a ver com isso.
todo obreiro é digno do seu salário, seja ele pastor, seja ele um pregador, seja ele a pessoa que limpa a igreja, seja ele quem for, todos nós somos dignos do nosso salário. Amém ou não amém? Todos nós. Mas existem pessoas que, mas aí o problema é deles. Mas esse versículo, antes Jesus estava selecionando discípulos simplesmente para uma coisa, para caminhar com ele, para aprender a servir. Porque se você caminha com Jesus e não serve ninguém, você ainda não deu nenhum passo perto de Jesus. Ele dizia, olha, o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Eu vim para os meus, porém esses mesmos me rejeitaram. Mas ele deixou de servir? Ele deixou de servir? Então por aí a gente já começa a entender uma coisa. É um dos pontos que eu quero falar nessa noite. Você pode servir alguém apesar de suas dores. Você pode gravar em seu coração? Você pode servir alguém apesar de suas dores. Você pode servir alguém apesar de suas dores. E é tão incrível, pastora, é tão incrível, irmãos, que as pessoas vão te procurar justamente dentro daquilo que você viveu de dor. Já percebeu isso já? A pessoa te procura e fala, irmão, eu estou com uma dificuldade de tal coisa. Você fala, meu Deus, eu passei pela mesma coisa. Ou detalhe, ainda estou passando. E o que fazer? Se você está passando é porque Deus já te deu capacidade de vencer alguma coisa, amém? Então você vai pegar essa dor que você venceu e vai distribuir como um servidor que você é. E vai dizer para a pessoa, olha irmão, eu não sei como será o final, mas este meio agora eu vou te ajudar. Mas como assim? Olha, isso que você está vivendo, eu estou passando a mesma coisa. Mas como? E sim, e você vai me ajudar como? Simples. Pega essa palavra no seu coração. Mesmo que você esteja sangrando, você pode sarar uma ferida de alguém. É uma realidade, irmão. Mesmo que você esteja sangrando, você pode sarar uma ferida em alguém. Você pode servir apesar de suas dores. E é interessante é que uma história de uma moça, o sonho dela era ser juíza. E alguém disse assim, mas por que ser juíza? Porque quando eu crescer, eu quero condenar todos os estrupadores. Eu não vou aliviar para nenhum estrupador. Eu vou ser a pessoa que mais vou ser a juíza mais dura com essas pessoas. Ela se forma, a mãe dela chama ela no canto, senta ela e diz, filha, eu queria te dizer algo. Ela, o que, mãe? Você é fruto de um estupro. Ela cresceu sem saber. Ela amadureceu uma ideia de ir contra algo sem ela saber o que ela tinha vivido. Olha para mim aqui. Tem muita gente dentro da igreja que tem pensamentos difíceis, pensamentos duros, coração duro, porque vivem chorando, cantando, se alegrando, dizimando e ofertando, mas ainda não foi curado. Sabe por quê? Porque você olha muito para a sua dor e se esquece do seu próximo. Você observa muito e você coloca a sua dor lá em cima. Sabe aquelas pessoas que olham e dizem, mas isso é frescura, já passei por isso. Isso não cabe dentro do nosso evangelho, isso não cabe dentro da nossa vida como cristão. O seu serviço, ele tem que ser apesar de sua dor. Pastor, você não sabe o que eu passei. Existem pessoas que já sofreram mais do que você. Pastor, você não sabe o que é ser abandonado. Existem pessoas que estão aqui dentro também foram abandonadas como você. Sabe por que as coisas fluem quando a gente entende o porquê, o um a um? Quando você entende que se um cair, o outro levanta, a importância. Ei, ninguém é amigo de todo mundo. É fácil ser amigo de todo mundo? Responde aí você na sua casa. Não é fácil ser amigo de todo mundo. Ninguém vai conseguir ser amigo de todo mundo. Eu vi uma frase muito interessante. Há controvérsias, mas eu achei algo muito interessante. O cara disse que o anticristo é o amigão de todos. É pesado você ler uma coisa dessa, mas o anticristo é o amigão de todos. E na verdade, é. E a gente não consegue ser amigo de todo mundo. Mas o que você pode fazer é usar o que você sofre, o que você chora, o que você lamenta, para sentar do lado de alguém e falar, estou à disposição para te ajudar. Estou à disposição para te cobrir em oração. Mas, meu Deus, Jesus, você vai chegar em casa e fala assim, Jesus, mas eu?
Ele disse, não, fica tranquilo. Enquanto você cura ele, eu trabalho no seu coração. Eu estou profetizando, tá? Enquanto você sara ela, eu estou curando a sua vida. E quando você cuida dela, eu estou cuidando de você. Uma vez eu fiz uma dinâmica na célula, em uma das nossas células, e eu peguei um carvão. Eu não sei de onde que eu tirei esse negócio. Eu peguei um carvão e sujei minha mão, sujei a mão de outras pessoas e coloquei uma vasilha de água. A sujeira era dores, pecados, enfim. E a água era Jesus. As pessoas vinham passando e a gente ia tocando uma na outra. Ainda podia, né? Você botava a mão na água e ajudava outra pessoa que estava com a mão preta. Automaticamente a água se tornava preta. E a nossa mão estava purificada. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele nunca vai deixar e nunca vai ficar com aquela água escura. Sabe por quê? Porque ele é a fonte de águas vivas. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Pegar as suas dores e pegar essa fonte que emana dentro de você, sabe, que ela trabalha dentro de você, e usa essa fonte para curar a vida de pessoas. Seja um servidor para alguém que chora, seja um servidor para alguém que lamenta, mesmo que suas dores sejam piores do que a delas. Por que uma mãe perde um filho? Simples, porque um dia ela vai consolar uma mãe que vai perder. Porque o pai perde um filho, porque um dia ele vai consolar um pai que perde um filho. A gente tem que parar de sentar na nossa avaliação e ficar dizendo, Deus não gosta de mim. Porque Deus isso, porque Deus dá a fulano. Irmão, isso é um questionamento infantil. Por que Deus dá a ele e não faz comigo? Pelo amor de Deus. Por favor. Você tem que entender que se Deus fez com ele antes de fazer com você, ele está preparando o seu ainda, mas sua hora vai chegar. Ninguém fica de mão vazia perto de Jesus. Ele não despede a multidão com fome. Não despede a multidão com fome. Mas olha interessante. Você precisa entender uma coisa. Enquanto você cura alguém, o Espírito Santo trabalha através de você. Eu ensinei algo esses dias. E eu falei assim, aprenda a olhar dentro dos olhos da pessoa. Me perguntaram assim um dia, pastor, por que Deus te usa em profecia, em revelação? Como que funciona? Eu digo, e eu respondi, eu falei, olha, eu só olho no olho da pessoa. Mas o que você fez antes? Eu não sei o que eu fiz antes, eu só olho no olho da pessoa. E Deus começa a falar. Só olho no olho, sabe por quê? Porque a alma da pessoa, ela está dizendo, Senhor, fala comigo. Deus fala comigo, e nós somos um povo, nós somos sacerdotes, nós somos nação eleita. A gente tem que parar e olhar no olho da pessoa, e olhar para ela e dizer, olha, Jesus tem algo poderoso na sua vida, esse sofrimento não é seu, essa dor não é sua, isso que você está vivendo não é para você, e essa pessoa vai começar a se quebrantar, e o Espírito Santo vai te usar. Você vai voltar para casa e vai pensar, Senhor, cheguei na minha realidade, minha vida é pior do que a daquela pessoa. E detalhe, olha para mim, essa pessoa vai vencer, e talvez você continue na mesma. Irmão. E o bom disso é que você vai ver a pessoa vencendo. É por isso que a Bíblia diz suportar uns aos outros. Não está dizendo de suportar nossa irmã nojenta, nosso irmão nojento. Não é isso. É ser suporte. É ser ponte para alguém. É ser braço para alguém. É ser perna para alguém. É ser suporte. E interessante que a gente não consegue mais ver alguém se alegrar no nosso meio por uma vitória que a gente está buscando a mesma coisa. Isso às vezes é deprimente. Mas você precisa se alegrar. A Bíblia diz, alegrai-vos quando ver o seu irmão melhor do que você. E isso é bíblico, é um princípio, irmão. Você festejar o irmão para ser um carro importado, glória a Deus. Não, glória a Deus nada, isso aí é propina. Está roubando não, Deus está abençoando ele. Mas por que ele me abençoou? Não chegou o seu momento. O que você tem que entender, você precisa de servir sem pensar em salário, servir sem pensar em recompensa, servir sem pensar em receber nada, mas no momento certo, as bênçãos celestiais.
É por isso que a Bíblia fala das bênçãos espirituais, aleluia, porque as bênçãos materiais acabam, mas as bênçãos espirituais permanecem, e eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra nessa noite. Você vai servir tanto a Deus, você vai servir tanto as pessoas, vai chegar um ponto em que você não vai nem conseguir olhar mais para nenhuma dor que você está vivendo, e Deus vai curar a vida através de você. Você precisa de entender. Você precisa de caminhar nesse caminho de parar de se avaliar e olhar para alguém com um olhar de misericórdia. Eu assisti minha primeira série. Eu vou fazer 26 anos aqui, fazer 40 anos daqui a uns anos. Estou com 37. Não queria falar não, mas eu sei que não parece, né? Desculpa. E interessante que eu nunca tinha assistido uma série. Aí do nada estava em casa, falei, coloquei, vi escrito ponto cego, falei, vou assistir esse negócio. São 650 milhões de como é que é o nome que fala? Capítulos? Não, eu estou falando. 4 temporadas e cada temporada tem uns 600 milhões de negócios. E toda hora se repete a mesma coisa. O personagem principal vai morrer. Na hora que o bandido vai dar um tiro, o outro vem de trás e salva. Toda hora a mesma coisa. E eu ficava, não vou assistir isso mais não. Toda hora a mesma coisa. Na hora que a Jenny vai morrer, como é que é o nome? Alguém sabe aí? Esse aí. Ele vinha, pá, salvava. O outro ia morrer, ela vinha, pá, salvava. Eu falei, gente, não é possível. Mas, ei, é isso mesmo, meu irmão. É isso aí. Enquanto você trabalha em equipe, um cuidando do outro, você pode passar perigo, mas a morte não te alcança, porque seu amigo vai te proteger. É isso aí mesmo. É isso aí. Sempre vai ter alguém do seu lado para te proteger. Mesmo que você esteja na hora do clique, do tchá. Alguém chega e aí você diz, yes. É enjoativo de ver? Eu achei demais, mano. Não sei como é que o pessoal consegue todo dia ver uma série diferente. Eu não aguento, não. Eu tenho um problema sério em ver filme, desde criança não gostei. Mas eu achei isso muito interessante. Enquanto a gente está em equipe, um cuidando do outro, a gente sempre vai se socorrer. E sempre haverá um livramento. A gente precisa de entender esse princípio, querido. A gente precisa de caminhar nesse entendimento. Eu estou aqui na igreja para quê? Para ocupar uma cadeira? Não precisa, porque a poeira já ocupa. Não, eu estou aqui na igreja para quê? Não, você não está aqui para ser o melhor, para ser o maior, para ser o menor. Você está aqui somente para olhar para o seu irmão e falar assim, olha, eu tenho uma bandeja e uma toalha na minha mão. A partir de hoje eu quero te servir, no que você precisar, conta comigo. E detalhe, repreenda uma palavra que a gente fala muito. Olha, conta comigo, só não tenho dinheiro, repreende isso na sua vida. Fala, conta comigo, mesmo se for dinheiro, eu dou um jeito, mas conta comigo. Sabe por quê? Porque a sua palavra tem poder. E essa pessoa vai sempre precisar do seu dinheiro e você nunca vai ter. E quando você diz assim, não, conta comigo para tudo, menos para dinheiro. Aí você fala, e a pessoa vai sempre te ligar, você não tem 100 reais aí, rapaz, estou precisando de 100 reais. Aí você, irmão, vamos orar. Não vamos orar não. Eu estou aqui para te servir, eu vou pedir 5 reais de cada um, 10 reais de cada um, nós vamos dar um jeito, nós vamos pagar aluguel, nós vamos comprar comida, nós vamos dar um jeito, nós vamos resolver. E se a pessoa se acostumar, aí é um problema dele, é um problema dela. Mas nós vamos fazer a nossa parte, a gente está servindo, e na medida que a gente serve a pessoa, no céu há uma retribuição, aleluia, há uma retribuição do céu, vinda da parte de Deus, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para o seu ministério. Eu preciso de servir apesar das minhas dores. Outra coisa, eu preciso de servir. Deixa eu só ler para me lembrar. Eu preciso de servir apesar do que eu já venci. E isso talvez seja uma das coisas mais difíceis na etapa do trabalho, de servir. Porque você vai ajudar pessoas que estão lutando numa área em que você não consegue vencer. 74% da nossa juventude hoje é envolvida com pornografia. Aí você vai falar assim, pastor, mas como resolver isso? Existe cura para isso? O que existe? Existe sim ocupação. Ocupação. Nós podemos sim trabalhar em cura sobre isso? Sim, claro que podemos.
em oração, em busca, em adoração, mas nós precisamos de ter ocupação. E como que eu vou me ocupar? Tendo alguém para eu cuidar. Já viu uma mãe quando ganha um filho? Uma mãe quando ganha um neném, ela não faz outra coisa a não ser cuidador. Acabou marido, acabou tia, acabou vó, acabou mãe, acabou o mundo. Agora é só o filho, E o marido não pode nem reclamar, não, ficar com raiva, não. É o tempo que a criança precisa dela, 100%. Aí você vê um dia, a mulher está bem. A mulher está bem, com o neném no colo. Aí passa uma semana, o joelho começa a fazer isso aqui, ó. 2 semanas. Chega na casa, isso aqui faz isso aqui, ó. Ela anda uns 4 meses assim com a criança, de tanto cansaço, de tanta agonia. E para quê? O filho vai crescer e também vai ter uma família e vai, embora de casa. Mas esse tempo que a mãe passa servindo o filho é de total utilidade para a criança em sua vida inteira. Eu não vou dizer que a creche estraga filho, porque em tudo tem sua exceção, mas uma criação feita pela mãe, do 0 aos 12 anos, sempre vão notar a diferença na criança no meio das outras. Sempre. Ali o caráter da criança é definido, a inteligência da criança é desenvolvida, uma voz fala ao coração dessa criança, uma voz fala à mente dessa criança. Então é de suma importância. Agora imagine você, todos nós temos crianças no meio da igreja. Eu não digo de idade, eu digo de pessoas novas na fé. Qual o tempo que você passa cuidando de alguém? De um novo convertido? Ah, não, isso é papel da pastora, eu só vou no culto. Isso é papel do pastor, eu só vou na igreja. O julgamento, você acha que o julgamento é para o pastor? Jesus falava assim, ô pastor da igreja de Deus, ô pastor da igreja da redenção. Ele falou assim, a minha igreja é o que eu deixei de fazer e é o que você deixou de fazer também. É o que eu deixei de cumprir e é o que você deixou de cumprir também. De quem você está cuidando? O que você está esperando? Pastor, eu preciso antes. E a senhora nunca ouviu isso não, pastora? Nunca. Aqui não tem ninguém assim. Olha, eu estou orando, depois que Deus me der, aí eu vou fazer. Não, olha, eu estou me consagrando, estou me separando. Quando chegar a minha hora, eu vou. Sabe quando vai chegar essa hora, querido? Nunca. Igual uma irmã de pedir oração para mim, tadinha. Eu já preguei 1h30, cansada, tarde da noite, embora de moto, aquele frio. Ela me chega e me pediu oração, e não sei o quê, começou a chorar, falou, minha vida. Passou um mês, voltei na igreja de novo, ela me parou, ficou mais uns 40 minutos. Aí eu falei, irmã, sabe quando vai acabar esse sofrimento? O nosso sofrimento como igreja, como povo de Deus. Ela disse, quando? Tem? Eu falei, só no céu, aqui é assim para sempre, minha irmã. É a gente chorando, a gente sofrendo, a gente padecendo, é a gente vivendo isso. Mas tem um detalhe. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Mas o problema todo é que eu estou esperando ter para ser. Eu não estou falando de mudança de caráter, não estou falando de receber, não é isso. Eu estou dizendo na medida de que você olha para você e não se acha pronto para fazer algo. Sabe quando você se torna pronto? Quando você pratica, meu irmão. Quem já fez carne assada aqui? Levante a mão, carne assada. Quem já fez carne assada? Olha lá, a briga, gente, calma. Ele falando que a carne dela fica seca. Eu ouvi daqui você falando. Você falou. Carne assada. Não é fácil fazer, é fácil fazer? Não é. Não é fácil, não. Carne assada tem que saber fazer. Conta uma história de uma família muito tradicional que fazia uma carne assada que ela era quadrada igual essa Bíblia. Quadrada. Aí um dia reuniu a família toda. Os esposos foram conversando, rapaz, lá em casa minha mulher também só faz a carne quadrada. E na sua? Também é quadrada. Mas de quem é a receita? A receita é da mãe, da fulana, de ciclana. Até chegaram na senhora, que era a mãe das gerações, e perguntaram para ela, mas vem cá, por que essa receita da carne quadrada?
A gente nunca entendeu isso, era simples, porque eu tinha forma, a minha forma não cabia a peça inteira e eu cortava o quadrado. O povo imitava um negócio que eles não sabiam a fonte. Só era quadrada porque não cabia em outra forma, e ela cortava para caber naquela forma. E isso passou de geração para geração. Por quê? Porque ninguém parou para saber como que começou isso. Por quê? Porque a gente está preocupado em manter. A gente está preocupado em levar à frente. Mas nós não nos preocupamos em parar e dizer assim, olha, eu não estou conseguindo viver 100% não, mas os 20% que eu tenho eu vou ceder a você e nós vamos caminhar junto. E enquanto a gente faz, a gente pratica, a gente cresce. Enquanto a gente caminha, a gente desenvolve. Quanto mais a gente fizer, mais nós vamos crescer. Só que a nossa dificuldade é essa, que a gente quer estar pronto para servir. Depois que eu tiver 100%, pastora, conta comigo, essa pessoa nunca vai estar 100%. Tem dia... Isso eu falo sem medo, que nós que dirigimos igreja, sentamos no sofá e parece que 50 milhões de braços abraçam a gente no sofá. É ou não é, pastora? E diz assim, vai não, tá tão bom aqui, fica aqui, tá tão bom aqui. Você fica pensando, meu Deus, Jesus, o que eu vou fazer na igreja, meu pai? Fica aqui. E a gente faz o quê? Vai soltando aqueles braços que amarram a gente. Isso é muito sério, irmão. Não estou brincando, isso é muito sério. E a gente solta aqueles braços, sabe? E diz, não, a prioridade é servir os irmãos. Eu vou lá porque eu preciso servir a eles. Ei, você precisa de entender isso. Nem todo mundo está 100%. Talvez a gente está aqui hoje 10%, 3%, mas os seus 3% vale para uma pessoa que está 1% só. Para alguém que está pensando em se suicidar, se matar, acabar com a vida. Os seus 10% serve para restaurar a vida de alguém. Para com esse negócio. Depois que eu me tornar santo, você vai se tornar santo, sabe quando? Nunca. Você vai virar o santarrão, vai se achar o mais santo que todos, mas não vai conseguir concluir aquilo que Deus tem na sua vida. Você precisa, minha irmã, você precisa, meu irmão, de despertar a sua mente para isso. Você pode servir, mesmo estando da forma que você está. Porque enquanto você serve, Deus trabalha na sua vida. Enquanto você serve, Jesus Cristo modifica você. Enquanto você serve, a presença do Espírito Santo vai filtrando, trabalhando, curando, levantando, erguendo. Sirva, mesmo da forma que você está. E por último, nós precisamos de servir enquanto existe tempo. Eu participei de um velório de um presbítero muito amigo lá de Cariacica. E eu nunca me esqueço dessa imagem que eu tive. Eu nunca vi tanta gente num velório, mas muita gente. Aí cantaram aquele hino de sempre, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Cantaram outros louvores, a harpa e tal. A esposa dele, e eu fiquei na casa, porque eu sou muito amigo do filho, eu fiquei muito perto deles, mas muito próximo mesmo. A mulher não falava uma palavra. Não esboçou nenhum sentimento. Ela só abriu a boca para dizer uma coisa. E eu nunca me esqueço disso. E quando eu me lembrei hoje, o Espírito Santo me fez me lembrar para criar esse tópico. Ela disse assim, ele morreu. E tinha 3 meses, estava me pedindo uma galinha com quiabo. Parece bobo. Parece. Quando é que essa irmã vai cozinhar galinha com quiabo de novo na vida dela? Nunca mais. 43 anos de casado, meu irmão. É 43 anos fazendo galinha com quiabo para ele. Ela passava a mão na cabeça dele e dizia o quão bom ele era, realmente um homem espetacular. E morreu assim, de repente. E ela passava a mão na cabeça dele e declarava o amor dela, enfim. Mas ela não se esquecia do que ele pediu para ela. E ela deixou de fazer. E sabe o que parece tão pequeno assim, uma reflexão dessa? Mas existem pessoas do seu lado que estão correndo o risco de desistir, de parar, de ir embora da igreja. E você não percebe. Você pode servir enquanto ainda existe tempo. Você pode levantar alguém ainda enquanto existe tempo. Deus está te dando tempo para você acordar de manhã. Não vai rir do TikTok, não.
vai olhar para alguém que faltou o culto domingo, manda uma mensagem, fala, você fez muita falta no culto. Não, isso é papel da pastora, isso é papel do pastor. Não, olha aqui, eu queria falar isso escrito, mas não consegui. Depois eu vou cortar e quero salvar isso, tá bom? Pode ser? Eu quero falar algo com vocês aqui muito interessante. Ei, ovelha gera, pastor gera. Aonde está o problema da igreja? As ovelhas querem gerar pastor, e pastor quer gerar as ovelhas. O pastor, ele gera outro pastor, porque todo mundo é substituível, mas a ovelha é crescimento, é desenvolvimento. Olha para mim aqui, nós precisamos entender isso. Você está aqui, eu estou aqui cumprindo o meu papel, e você está aqui, tem que cumprir o seu papel. Qual é o seu papel? Domingo que vem, eu tenho que gerar uma outra pessoa. No outro domingo, gerar uma outra pessoa. Mas por que a gente não consegue gerar ninguém mais? Porque a gente está preocupado com quem está no altar cantando, a gente está preocupado com quem está pregando, com quem vai vir. Não. Ovelha tem que se preocupar com a cadeira vazia. O que acontece no altar não é papel seu, é papel do pastor, da pastora, da liderança da igreja. A igreja só vai desenvolver quando acabar a guerra de ovelha querer gerar pastor e pastor querer gerar ovelha. A gente precisa de crescer, irmão, enquanto há tempo. Tem muita gente precisando de um abraço, precisando de um conforto, precisando de uma palavra. Mas a gente está deixando o tempo passar. Por quê? Estou deixando de fazer o que eu tenho que fazer e querendo fazer o que o outro era para fazer. Você já conheceu alguém assim? Você toca, você sabe, né? Irmão, faz um evento na igreja, mas não chama 3, 4 bandas não, você vai passar raiva. É uma coisa que não dá certo, não esquece. Teve uma época que lançou um monte de louvorzão, lembra o negócio de louvorzão? Eu ia nas igrejas, vontade de ir embora. O cara disse, eu ia falar, meu Deus, não é possível. Desmonta coisa, monta coisa, e todo mundo que toca vai para fora da igreja. Eu dizia, meu Deus, não é possível. Parece que, aí Deus disse, não, mas eu ficava pensando, Senhor, mas por que isso acontece? Simples. Porque os que se acham melhores não estão ali como adoradores, estão ali para avaliar outras pessoas. Aí Deus não recebe o seu, e você atrapalha Deus descer por causa do seu coração, e o impedimento vem na sua vida, e deixa de fluir por causa do seu coração. Você não consegue ver, você não vê nenhum evento, irmão, diante de Deus, estou falando isso aqui. Eu já preguei muito, hoje em dia que eu parei bastante. Eu nunca vi, Marcelo, dar certo, não tem como dar certo, porque se o baterista é bom, o outro vai crescer melhor. Se o guitarrista faz uma escala, o outro vai crescer melhor. Se o baixista, eu vou queimar já o Bruno. Se o baixista é bom, o outro que vem quer. Irmão, isso é terrível, isso destrona a ação da adoração e coloca Satanás no lugar dele. Você não está aqui para avaliar o que acontece aqui em cima, meu irmão. Você está aqui para gerar outras ovelhas aqui em cima. É responsabilidade do pastor, da pastora e da liderança da igreja. Essa é a maior pandemia dentro da igreja. Isso já acontece há muito tempo. Em que você quer avaliar quem está aqui em cima. Ei, o termômetro do altar, a avaliação não está em quem está sentado. Está no Espírito Santo, é Ele que conduz o altar. É Ele que tira na hora que tem que tirar, é Ele que coloca quem Ele quer. Ovelha tem que gerar ovelha. Pastor tem que gerar pastor. Se a gente entender esse princípio, se a gente tiver entendimento disso, nós vamos caminhar para o céu, irmão, numa velocidade tão maravilhosa, que quando a gente menos esperar, já estaremos lá adorando, exaltando, engrandecendo a Ele. Você pode servir, e você precisa servir, enquanto existe tempo. Fica de pé, que eu quero fazer uma oração. Você pode servir, porque ainda existe tempo. Mas vai chegar um momento em que você pode procurar a pessoa e não encontrar. Pastor, e como que eu devo servir? Quem trabalha aqui, levante a mão. Quem trabalha? Quem não trabalha, eu vou orar para Deus abençoar. Uns oram para Deus roubar o celular, mas eu oro para abençoar, amém? Tem gente que está aqui nessa noite, que precisa de voltar para o seu trabalho. E onde eu trabalho? É muito difícil. A minha patroa é difícil, meu patrão é difícil. A empresa é uma correria. Qual foi o dia que você experimentou em pegar o Espírito Santo que está dentro de você e transbordar sobre essas pessoas? Quando foi? Você vai servir alguém, sabe como? Amanhã no seu trabalho, você vai olhar no olho.
Você já experimentou? Você já entrou num coletivo e olhou para o olho do motorista e profetizou na vida dele alguma coisa? Você já conseguiu fazer isso de manhã cedo? Não dá. É muita correria. Dá sim, querido. Dá sim. Você pode acordar de manhã e ver alguém na rua e parar essa pessoa e profetizar na vida dela. E falar, olha, estou com você, conta comigo. No que você precisar. Sabe onde que essa pessoa vai parar? Ela vai procurar o mesmo Deus que você tem. É por isso que Noemi foi acompanhada. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Por quê? Porque ela se propôs em servir. Quanto menos a gente serve, menos pessoas nos acompanham. Só que há uma dificuldade, você precisa de aprender a lidar com isso. Tem gente que só vai te ligar quando precisar. E deixa eu falar uma coisa para você. Ouça isso aqui. Eu sei que todo mundo tem birra com esse negócio. Mas, hein, isso é muito bom, mano. Sinal que você tem algo a oferecer. Se te procuram só quando precisa, porque você sempre tem uma solução para essa pessoa. Ela diz, opa, liga para fulano, que fulano vai resolver. Por quê? Porque você é bom demais. Porque Deus te usa demais. Porque o recurso está na sua mão. Porque a habilidade está na sua mão. Você pode sim. Então não reclama não. Só faz. Só faz. É difícil? Demais. Nossa, fulano me pediu tal dinheiro. Passou algum tempo, ele está onde? Lanchando com força, tirando maior onda, ele me paga. Passa um tempo, o que ele faz? Fulano, estou te devendo aquele dinheiro, vou te pagar. Vou pagar. Não me empresta X? Por quê? Porque ele sabe que você tem a solução. Ele sabe que você tem um recurso. Ele sabe que você pode ajudar. Então, se alguém só te procura quando precisa, se alegre. Porque você tem muito a oferecer. Levante sua mão para o alto, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Hoje eu fui muito didático, fui muito simples, mas eu quero dizer algo para você. A igreja do Senhor, ela vai multiplicar. Vou falar de novo, a igreja do Senhor, a igreja de Deus, aqui, este lugar, vai multiplicar. Vai crescer, porque na medida em que eu sirvo pessoas, o Espírito Santo me serve, Deus me serve. Enquanto isso que é muito real que eu estou falando para você aqui, é muito real, porque Maqui, na casa de Maqui, abrigou um aleijado por algum tempo, mas um dia o rei Davi se sentou na mesa para comer com Maqui, porque é assim, quando você serve alguém, e você serve bem um rei, se assenta na sua mesa, não é você que vai na mesa do rei, é o rei que vai na sua mesa. Você precisa de ter entendimento, você nasceu para servir, e você precisa de servir bem, você precisa de servir com amor, com caridade, com irmandade, com inteligência, e Deus vai honrar a sua vida, Deus vai honrar a sua casa, e existe um crescimento dentro do mistério do servir, existe um crescimento dentro desse mistério, meu irmão. Quanto mais você serve, mais você cresce, quanto mais você serve, mais você amadurece. Tem pessoas que estão aqui que nunca fizeram um curso de psicologia, não sabem nem nada. Mas as pessoas te procuram como se fosse um psicólogo. É porque você serve muito. E você vai tendo habilidades que Deus vai te dando. E Deus vai te usando para salvar a vida, para curar pessoas. Feche seus olhos, bota a mão no seu coração, Senhor. Eu quero te glorificar, Pai. Por tua igreja aqui neste lugar. É a tua igreja, Senhor. É a tua casa. É o teu povo. E este povo está aqui nessa noite, Senhor, e ouviu a tua voz, ouviu a tua palavra. Nós precisamos de te servir. Nós precisamos estar dispostos a te servir. Senhor, eu te peço, Pai, toca o coração do teu povo, para que o teu povo tenha entendimento, Deus, e que o teu povo possa servir uns aos outros, sem olhar quem, mas olhar no olho, Senhor. Porque a necessidade não está na mão, a necessidade está no olho. O olhar de cada um. É por isso que o Senhor Jesus disse: melhor dar do que receber. É melhor dar. É melhor servir. É melhor se tornar um servidor do que se tornar um pedinte. Deus, que nessa noite todo pedinte aqui o Senhor transforme em um servidor neste lugar. Oh Espírito Santo, a tua presença é majestosa, é incrível neste lugar.
É uma presença diferenciada e nós te glorificamos por essa ação sua aqui neste lugar. Aleluia. Nós te agradecemos, mas nós declaramos sobre este povo, Pai. Nós declaramos um novo tempo, um despertar da parte do Senhor para servir, para servir. Feche seus olhos e vamos adorar o Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Somente a igreja, eu não vou me importar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu
Inunda o teu povo nessa noite, Pai. Inunda a tua igreja nessa noite, no serviço, Pai. Nos ensine a lavar os pés até daquele que vai nos trair um dia. Nos ensine a lavar os pés, a cuidar, a levar em nosso colo pessoas que necessitam, Senhor. Nos ensine a servir. Assim nós vamos crescer em tua presença. Ensina-nos, Senhor. Nós precisamos de ter entendimento. Nós precisamos de ter entendimento, Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, para a glória do seu nome, Jesus. Para a glória do seu nome. Aleluia. Aleluia. No céu. Aplauda bem forte em nome de Jesus nesse lugar. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Já posso fazer parte do Ministério de Louvor, não desafinei, né? Estou bem demais. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam ter entendimento. Porque quando há entendimento, as portas se abrem. Quando você entende, as portas se abrem. Então que você entenda. No seu trabalho, você tem que estar lá para servir. Na sua igreja, tem que estar para servir. Na sua casa, onde você estiver. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Peço, continue orando pelo nosso ministério, para que possamos retomar a nossa caminhada. E, com certeza perdemos algumas pessoas, todas as igrejas perderam, né? Os que já queriam sair usaram a pandemia só para poder. Tá gravando ainda? Desculpa. Já usaram a pandemia para poder sair, né? Então, era nossa, é aqui em todas as igrejas isso aconteceu, então é normal. Mas nós precisamos continuar servindo ao Senhor aí com muita alegria. Amém? Deus abençoe. Vamos receber a pastora mais bonita do Brasil, com salve de palma. Vem, pastora. Ai, glória a Deus. Deus é lindo, maravilhoso. Deus, Ele fala tremendamente ao nosso coração. Quando o pastor